Muito bom dia a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sábado, dia 3 de maio de 2025. Iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, então nesse vídeo a gente vai analisar o desempenho da carteira do canal sob a ótica do gráfico semanal, tá? Pegando aí os dias 28 de abril até o dia 2 de maio, essa semana que foi mais curta, né, em virtude do feriado do Dia do Trabalhador na quinta-feira. Bom, iniciando aqui com o índice Bovespa, ele fechou a semana com uma alta de 0,29%, cotado a 135.133 pontos. Então, se a gente olhar aqui, é a quarta semana seguida de alta no índice, tá? Tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos está virado para cima e está vindo testar a região aqui desse topo histórico, né? Que é aí ao redor dos 136 mil pontos. Acredito que tem chance de haver esse rompimento, tá? Nas próximas semanas, com o índice possivelmente indo buscar os 138, 140 mil pontos. Então vamos ficar monitorando aí como o índice vai se comportar, né? Principalmente na semana que vem. Analisando os ativos que compõem a carteira do canal, começando com o Banco do Brasil. Fechou a semana em alta de 3,18%, cotado a R$ 28,90. Então, se a gente olhar aqui, né, os preços vieram testar essa região de topo histórico aqui, que é os R$ 28,90 exatamente, né? Que é uma região de resistência, né? Acredito que tem chance de haver esse rompimento também nos próximos dias, tá? Para buscar, quem sabe, ali os R$ 30. Tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos está virada para cima. Então, se tudo correr bem, né? Vai haver esse rompimento aqui em Banco do Brasil para cima, indo buscar aí a região dos R$ 30, o que seria realmente muito importante para nós, né? Meu preço médio aqui em Banco do Brasil está em R$ 26,51, tá? Banrisul. Banrisul fechou a semana com uma alta de 4,53%, cotado a R$ 11,76, tá? Meu preço médio está em R$ 10,37. Tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos virado para cima. Preços negociados acima da média móvel de 200 períodos no gráfico semanal, né? O que é importante também. Terceira semana seguida de alta aqui em Banrisul. Houve esse rompimento desse topo aqui recentemente, né? Então o caminho está aberto para vir testar esse próximo topo aqui, que é a região dos R$ 12, que é a próxima região de resistência, tá? Então haveria uma resistência aqui e depois aqui em cima em 12,50. Tá? Acredito que tem chance sim de Banrisul ir buscar essas regiões aí nas próximas semanas, tá? Em virtude aí do desempenho dela, né? Tanto na questão econômica, conforme o balanço divulgado ainda no quarto trimestre, quanto também pela análise gráfica, que se a gente observar, né? O gráfico realmente está num desenho bonito aqui. Acredito que tem chance sim do Banrisul subir mais aí nos próximos dias e semanas, tá? Bradesco fechou a semana com uma leve alta de 0,45%, cotado a R$ 13,44, tá? Meu preço médio aqui em Bradesco está em R$ 11,37. O Bradesco vem numa tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos aqui virado para cima. Se a gente olhar aqui semana a semana, teve apenas uma semana de queda, que foi a semana aqui do dia 31 de março, tá?
E no dia de ontem, sexta-feira, o Bradesco teve uma correção, né, de em torno de 2%, se não estou enganado, que foi justamente o que deixou essa vela aqui, né? Então, na verdade, essa correção que houve na sexta-feira foi justamente em função, né, dessa região aqui de resistência no gráfico semanal, né? Aqui é uma região de resistência, os preços chegaram em algum momento superar aqui essa região da média móvel de 200 períodos, né? Porém, ontem entrou uma força vendedora, né? E fez os preços caírem aí 2%. A gente ficou sem entender exatamente o motivo da queda, mas olhando aqui no gráfico semanal fica evidente, né? Essa correção do dia de ontem se deveu justamente a essa resistência aqui da média móvel de 200 períodos, que é uma média móvel importante, né? E é uma resistência importante aqui na análise gráfica, né? Então, entrou uma força vendedora, os preços deram uma escorregada, mas acredito, tá, que tem chances aí do Bradesco romper essa região aqui nas próximas semanas, tá? O preço está bem esticado, né? Se a gente olhar aqui a distância em relação à média móvel de 9 períodos, ela é significativa, tá? Então, pode ser que, de repente, em 1 ou 2 semanas, os preços deem uma oscilada nessa região aqui dos 13,50 até a média móvel de 9 períodos subir, encostar mais no preço, né? Para aí sim depois haver um rompimento, tá? Então pode ser que o movimento natural seja um pequeno recuo aqui no gráfico semanal para depois uma nova alta, tá? Houve o rompimento também dessa região de topo aqui, né? Foi na verdade uma queda, né? Foi um pequeno recuo nessa queda que teve no final do ano passado. Mas havendo o rompimento dessa resistência aqui, que é a média móvel de 200 períodos, o próximo alvo daí, em Bradesco, né, seria essa região aqui dos 14,50, 14,60. Tá? Acredito que tem chance sim do Bradesco vir buscar essa região. Vai depender, claro, dos resultados, né, do balanço que vai ser divulgado aí nos próximos dias, agora em maio, né? Já que está começando a temporada de balanço. Pode dar uma agitada aí no mercado como um todo, né? Em função das expectativas aí da divulgação dos dados. Tá? Mas, então, um resumo, tendência de alta aqui em Bradesco também. Só monitorar essa região aqui, essa testagem, né? Essa resistência aqui da média móvel de 200 períodos. Banco BMG. Fechou em alta de 1,32%, cotado a R$ 3,85. Quarta semana seguida de alta aqui em Banco BMG. Terceira, né? Porque esse candle aqui, apesar do candle verde foi uma queda, né? Abriu com gap de baixa. Então, terceira semana seguida de alta aqui no Banco BMG. Média móvel de 9 períodos virado para cima. Está testando essa região aqui de resistência, né? Os 13,85. É uma região importante, né? Se a gente olhar aqui, é uma região de resistência importante. Já houve outras vezes que os preços estiveram, né, nessa região aqui. Então, é difícil analisar se vai haver o rompimento agora, mas havendo esse rompimento, os preços teriam margem para vir buscar a região dos R$ 4,00, que é uma região aqui, a próxima região de resistência, né? Vamos torcer para que o Banco BMG tenha condições aí de romper essa resistência, né? Ele vem oscilando já numa região de caixote aqui desde o final de 2024, né? Então, só quando os preços saírem dessa região é que os preços vão ter um direcionamento mais assertivo, tá? Os preços ainda estão distantes, né, da média móvel de 200 períodos no gráfico semanal. A média móvel de 200 períodos está aqui embaixo ainda. No gráfico diário, né, a média móvel está mais próxima. Mas como o Banco BMG subiu muito aí no ano passado, né, acabou se distanciando aqui dessa média móvel. Então não sei se o banco vai ter condições aí
de romper para cima novamente e fazer mais uma pernada de alta. O caminho mais natural seria oscilar mais um pouco nessa região aqui, mas vamos seguir monitorando, né? Tomara que o papel suba aí, seria importante para todos nós, né? Haver esse rompimento para buscar novos alvos. O Banco BMG que tem um histórico, né, de quando ele rompe regiões aí, ele tem semanas que ele anda bem, né? Se a gente olhar esses candles grandes aqui de outubro, setembro do ano passado, né? Movimentos aí de 8% em uma semana. Aqui 10% em junho de 2024. 26% em fevereiro também do ano passado. Então, como o Banco BMG ele é negociado a preços bem baixos, né? É comum haver esses movimentos mais fortes, né? Em determinados períodos. Então, tomara que haja esse movimento. Até porque faz tempo, né, que não tem um direcionamento forte aqui em Banco BMG, né? A última vez foi aqui em outubro do ano passado, sendo que na semana seguinte devolveu tudo, né? Então vamos seguir monitorando aí. E o Banco ABC Brasil foi a nossa compra, né? Que nós fizemos ontem. Fechou a semana com uma alta de 1,26%, cotado a R$ 21,64, que é exatamente o valor do meu preço médio de compra, tá? Tem terceira semana seguida de alta aqui no Banco ABC. Média móvel de 9 períodos virado para cima. Próxima região de resistência que eu vejo aqui seria na casa aqui dos 22,80 mais ou menos, né? Então haveria essa margem aqui de alta para subir nas próximas semanas já. Então seria o próximo alvo, né? Apesar dessa alta aqui nessas últimas 3 semanas, eu considero ainda os preços do Banco ABC Brasil atrativos, tá? Por isso que eu acabei comprando apesar dessa alta aqui. Mas a melhor compra, obviamente, teria sido nessa região aqui, né? Dos R$20. Que foi uma região onde o banco oscilou bastante aí, nas últimas semanas e meses, né? Mas eu acredito que ainda não estou entrando tarde na operação, tá? E se porventura os preços caírem um pouco, aí nos próximos meses eu vou fazer novas compras, né? Para diminuir aqui meu preço médio. Claro, levando em consideração também os resultados que vão ser divulgados agora no mês de maio, né? Do Banco ABC, tá? O preço ainda está descontado, né, em relação ao valor patrimonial da empresa. O valor patrimonial por ação em Banco ABC é R$ 26,11, né? Então a gente está comprando ela com um desconto aqui interessante, né? Vamos seguir monitorando, tá? Analisando os ativos que compõem então, a carteira do canal. Incluí aqui, né, o Banco ABC Brasil. Comprei 14 ações, tá? A um preço médio de R$ 21,64. A rentabilidade acumulada em cada um dos ativos, né? Estou tendo um retorno de 14,1% em Banco do Brasil, 15,21% em Banrisul, 18,49% em Bradesco, 2,21% em Banco BMG e no Banco ABC Brasil estou no 0 a 0, né? Já que eu comprei ontem e os preços fecharam exatamente no preço de compra. Somando tudo, eu estou com uma rentabilidade da carteira, uma rentabilidade acumulada, né, de 12,22%, que dá um retorno de R$ 456,19. Essa rentabilidade ela leva em consideração, tá, a variação aqui entre o lucro e o prejuízo, né, das operações, mais os proventos recebidos por cada um dos papéis. Tá? Então, o lucro e o prejuízo ele leva em conta a variação entre o preço médio de compra e o fechamento da cotação no dia, tá? Então, estou tendo um lucro aqui nas operações, né, de R$ 316 e mais o que eu recebi de proventos, né, entre juros sobre capital próprio, dividendos das empresas, eu tenho aqui R$ 139 e somando os dois, né, eu tenho aqui os R$ 456,19, que é
é a rentabilidade, que é o principal dado que eu monitoro aqui na carteira. Tá? Em relação às operações, então, nessa semana, né, eu fiz, no dia de ontem, uma compra de 14 ações do banco BMG, a um preço médio de compra de R$ 21,64, deu um aporte total de R$ 302,96. Tá? O ticker que eu comprei foi o ABCB4. Em relação aos proventos, nessa semana, né, ontem, sexta-feira, eu recebi juros sobre capital próprio do Bradesco, né? Eu tenho as ações nas ações preferenciais do Bradesco. Eu recebi em valores líquidos já 42 centavos no total, referente às 26 ações que eu tenho do banco, o que dá um valor líquido por ação de R$ 1,5 centavo por ação aproximadamente, tá? Analisando aqui o dia a dia da semana, foi uma semana boa, né? A gente teve ganhos aqui nos 4 dias de negociações da Bolsa, tá? O índice, nesse mesmo período, teve apenas, também subiu, com uma pequena queda apenas na quarta-feira. Tá? E dos 4 dias de negociações, a nossa carteira do canal bateu, né, o índice em 3 dias, né, o que foi um resultado bastante positivo, né, tendo em vista que o objetivo da carteira é sempre performar melhor que o índice. Tá? Fazendo o fechamento, então, aqui no controle semanal, o patrimônio da carteira encerrou a semana em R$ 4.050,74, tá? A variação, sem considerar o aporte realizado, ficou em R$ 103,92, o que em termos percentuais, tá? É uma variação positiva de 2,63% na semana. Isso sem considerar o aporte que eu fiz no dia de ontem, tá, pessoal? Isso aqui leva em consideração apenas a variação entre os preços de fechamento versus o preço médio de compra. Nessa mesma semana, o Ibovespa subiu 0,29%, né? Ele andou pouco essa semana. Então, nessa semana aqui, a carteira do canal performou em relação ao índice 2,34% a mais, tá? Então, nessa semana, a gente conseguiu obter um novo recorde de patrimônio, né? A gente fechou pela primeira vez, atingiu pela primeira vez a marca dos R$ 4.000, tá? E além disso, essa semana foi a melhor semana do nosso histórico aqui, desde lá de fevereiro, né, desse ano. Foi a melhor semana em que a carteira performou melhor que o índice. Tá? Essa semana a gente performou 2,34%, né? Então foi a melhor performance da carteira versus o índice Bovespa, por isso que eu marquei aqui, né, essa observação, porque é um dado importante também da gente ir monitorando. Tá? Até então, o melhor resultado tinha sido esse dia aqui, essa semana aqui do dia 24 de fevereiro, né, quando havíamos performado 1,40% melhor em relação ao índice, e agora a gente conseguiu aumentar quase 1%, né, a nossa performance. Foi um resultado realmente muito positivo, né? E por pouco, inclusive, a gente não bate a melhor semana da carteira, né? Continua sendo ainda a semana do dia 5 de março, quando a carteira subiu naquela semana 2,36%, né? Essa semana a gente subiu aqui 2,63%, quase o mesmo desempenho da semana anterior. Tá? Então, realmente uma semana positiva aqui para nós, né? Vamos seguir mantendo o foco, utilizando aí a racionalidade, né? Para identificar boas operações, boas oportunidades, fazer boas operações e rentabilizando a nossa carteira aí, em busca da nossa independência financeira e principalmente, né, buscar um resultado aí que nos traga um conforto aí no quesito patrimônio. Tá bem, pessoal? Então,
Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.